Vasco perde a partida diante do rival Fluminense e segue ali com seus 13 pontos, tentando aí uma conquista no início do ano, mas essa derrota não pode abalar a equipe, muito menos a torcida vascaína. Galera, vamos falar desse jogo. Quem estiver chegando aí, aquela moral, dê seu like aí, curte, compartilha com mais vascaíno. Quem não é inscrito, se inscreva no canal. Vamos falar um pouco dessa partida de ontem e também de tudo que vem acontecendo no Vasco da Gama. Como vocês sabem, sou o canal aqui de torcedor vascaíno, né? Canal Vasco é Nosso. A gente já tem muito tempo aí de canal. A gente faz umas lives aí de vez em quando. Eu, Kim, possivelmente vamos fazer uma live hoje pós-jogo. Eu queria tocar num ponto no seguinte. O Vasco, ele tem, no seu início de ano, 2025, uma equipe se formando, vamos dizer assim. Temos um novo técnico. Fábio Carilli é um cara que chegou agora, está tentando montar e tentar fazer uma equipe equilibrada, de uma maneira de jogo. A gente já viu algumas partidas do Vasco. É início de temporada. A gente sabe que tudo no Vasco hoje é inicial, sem contar com os problemas políticos do clube. Se tratando disso, falando uma questão política, muitas pessoas estão se aproveitando desse momento. Qual o momento? O Vasco perdeu. A gente que é Vasco, a gente é Vasco nas vitórias, nos empates e nas derrotas. É evidente que não foi boa a partida de ontem. Não é normal. A gente não pode normalizar uma derrota com a nossa equipe jogando mal. Mas também a gente tem que colocar os pontos. Seguinte, é um início de trabalho, é um carioca desvalorizado, os técnicos estão testando as equipes. Isso não é só o Vasco que está fazendo isso, o Fluminense está fazendo, Botafogo, Flamengo. Então, um pouco de calma nessa hora, que tem muita galera aí que estão se aproveitando desse momento do Vasco ter perdido e estão querendo se promover, principalmente criticando a diretoria do Vasco. A diretoria do Vasco tem seus pontos negativos? Tem. Mas a gente também tem que dar uma credibilidade, até porque a gente saiu de uma situação muito pior, muito complicada. Essa SAF que foi instituída dentro do clube foi uma péssima maneira de tentar estruturar o clube, principalmente o nosso futebol, e deu no que deu. O Vasco está lutando ainda, a diretoria está tentando uma maneira. A gente tem que dar toda a credibilidade para essa diretoria que está mostrando para nós, torcedores, e para o clube que está tentando mudar, está tentando fazer o melhor. E tem gente aí atrapalhando, querendo tumultuar, e infelizmente muitos torcedores estão pegando essa carona furada aí. Eu particularmente não torço para o piloto do meu avião ter um surto, morrer, porque senão morre todo mundo, morre não só os tripulantes, também como os passageiros. Então eu estou torcendo para que o Pedrinho continue nessa toada aí, nessa campanha, nessa luta para manter o Vasco em suas melhores condições. As coisas são difíceis, são complicadas. Teve a situação do Bruma, ninguém buscou saber o motivo do Bruma ter acertado com o Benfica, mas estão caindo de pau aí na diretoria do Vasco. Então, galera, vamos tentar equilibrar um pouco as críticas e tentar olhar o lado que vem se reestruturando. A gente falou, o próprio presidente falou da reestruturação, e a reestruturação é isso, não é nada a mil maravilhas. Vamos ter problemas. E ontem foi um problema, infelizmente, dentro de campos. Os jogadores iniciaram, né, a partida bem. Em 1 minuto nós fizemos 1-0. Né? Até antes da partida, um pouco, houve uma entrevista com o Mano Menezes. A repórter perguntou a ele que se fizer, quem sai na frente, né, dos jogos, se isso é importante. Ele disse que ele tinha uma pesquisa já, inclusive dizendo que 60% das equipes que saem vencendo terminam com a vitória. Então, não foi o caso ontem. O Vasco iniciou vencendo, mas deixou a equipe do Fluminense virar a partida. Falhas da nossa equipe, mas também méritos da equipe adversária. Aquele jogador ali, o Canóbio e o John Arias, eles são jogadores que precisam ter uma atenção especial. O Vasco montou uma equipe para marcar e para sair com alguma qualidade
podemos dizer assim, que o Coutinho ficou à frente ali com o Verratti. Foi um sistema tático que me agradou, inclusive, mas teoricamente daria certo, né, na verdade, mas na prática não deu certo. Então, são jogos que servem também para o Carille analisar, saber se isso é possível em alguns outros momentos, né, não como o de ontem. Então, torno a dizer, jogamos com uma equipe qualificada, com um técnico que vem desde o ano passado, conhece os jogadores, veio com novos reforços, e o Vasco com um novo técnico, com alguns novos jogadores tentando acertar a equipe. Então ontem foi mais um jogo para o Vasco se acertar, para o Vasco entender qual é a dinâmica, o Carille entender também alguns jogadores, né? E vamos dar continuidade à confiança tanto na diretoria quanto na comissão técnica. O Vasco está indo num caminho inicial e a gente tem que torcer para que isso dê certo. Não é a derrota que vai fazer com que a gente perca a nossa linha e faça com que tudo esteja acabado logo no início de temporada. Foi a 8ª partida oficial do Vasco esse ano, contando a pré-temporada, mas jogos oficiais, 8ª partida, primeira derrota no Campeonato Carioca. Então, numa próxima partida aí contra o Sampaio Corrêa, esperamos que a gente consiga vencer, se manter ali no topo da tabela, que o ideal seria, né, é claro, ser campeão logo no início do ano de 2025. Dificultou um pouco mais com essas 2 partidas horríveis que o Vasco fez, contra o Volta Redonda e contra o Fluminense. As equipes se proporam a marcar linha alta, teve uma dificuldade muito grande mais uma vez a equipe do Vasco com o Fluminense ontem. O Carille precisa acertar essa questão de saída de bola ali, quem sabe aumentar um pouco mais de número de jogadores, porque para movimentar uma saída de bola com muitos jogadores adversários à frente, possivelmente tem que ter mais jogadores ali para poder transitar as jogadas, né, para a gente poder sair com um pouco mais de qualidade. Então, ontem, o Vasco, como eu disse, iniciou bem, fez 1-0 e em 2 falhas do Vasco aí, aquela com o Hugo Moura foi tocar para o Jair, o Arias tomou ali no meio de campo, ia sair num contra-ataque, o Lucas Oliveira teve que paralisar a jogada com falta, e na falta o Arias fez aquele cruzamento na área, onde o Thiago Silva fez o gol de cabeça. E o segundo gol deles, mais uma vez o Vasco não marcou bem, não marcou a bola, deixou livremente o lateral deles chutar, e infelizmente o Cano, com aquela oportunismo de sempre ali dentro da área, só desviou, tirou da linha de defesa do Léo Jardim, e eles fizeram o gol da virada, e o Vasco não teve reação, não teve como reagir àquele momento, e o Fluminense conseguiu dominar toda a partida mediante a fragilidade que o Vasco teve nas ligações meio-campo e ataque, e também um pouco frágil na zaga ali, né, deixando a equipe adversária se movimentar bem. Torno a dizer, não podemos tirar o mérito da equipe adversária, é uma equipe qualificada, mas o Vasco teve falhas e o Carille precisa acertar, e a gente, como torcedor, precisa continuar dando credibilidade, acreditar que essa equipe vai melhorar muito no decorrer não só do Campeonato Carioca, mas durante esse ano. E que a diretoria consiga aí fazer as contratações pontuais que precisa o mais rápido possível, que isso aí também está dando munição para quem não quer o Vasco de volta, para quem não quer que o Vasco melhore. Infelizmente tem pessoas que se dizem Vasco, mas não querem o Vasco no topo, não querem o Vasco de uma maneira melhor, como nós, torcedores que gostamos do clube, que amamos esse clube, como eu disse no início do vídeo, independente da derrota, a gente tem que ser Vasco e tem que dar credibilidade para o Pedrinho. O Pedrinho já mostrou isso nas suas atitudes com relação à SAF e vai continuar mostrando. E a gente precisa cobrar no momento certo e também apoiar, principalmente apoiar toda essa diretoria que está fazendo um excelente trabalho aí. As partes que são contratações têm que ser cobrada, mas a diretoria precisa de tempo aí, está conseguindo acertar o clube e vamos continuar aqui dando o nosso apoio. Pelo menos, particularmente, eu darei meu total apoio à diretoria e à comissão técnica nesse início de temporada. Não podemos perder a cabeça e muito menos municiar quem está querendo mal
do nosso clube, principalmente. Galera, forte abraço, saudações. Quem puder, aquela moral, se inscreva no canal quem não é inscrito, curte, compartilhe com mais vascaíno e a gente vai continuar aqui dando a nossa opinião, fazendo mais vídeos, falando de futebol, falando de política de vez em quando, mas a total credibilidade aí ainda para a diretoria. Cobrança existirá, mas no momento certo. Por enquanto, deixa a diretoria trabalhar, que é mais importante. O que a gente pode fazer é deixar a diretoria trabalhar sem passação de pano, para poder com que amanhã a gente não possa estar dizendo que a diretoria nunca fez nada. E ela está fazendo sim, e a gente vai ver os resultados lá na frente. Espero que esses que são contra reconheçam depois o que a diretoria está fazendo. Forte abraço.